Na Idade Média, em meio a mosteiros silenciosos, eremitérios escondidos e cidades ainda em formação, Deus derramava seus dons com força surpreendente. Homens e mulheres comuns, transfigurados pela graça, tornaram-se testemunhas vivas da presença do Espírito Santo. E entre os sinais místicos que os acompanhavam, sim, até mesmo o dom das línguas, a oração em línguas, resplandecia em meio ao fogo da contemplação. Santa Hildegarda de Bingen, 1098-1179, a Sibila do Reno. Hildegarda, abadesa beneditina, compositora, médica, profetisa e mística. Aos 3 anos, começou a ter visões luminosas. Chamava essas experiências de a luz viva. Em uma de suas visões, descreve línguas flamejantes pairando sobre a igreja, como em Pentecostes. Em êxtase, cantava cânticos em latim e expressões que seus companheiros não compreendiam, um tipo de oração mística que muitos associam hoje ao dom das línguas. Ela mesma dizia que não era dela o saber, mas um sopro interior do Espírito Santo. 2. São Francisco de Assis, 1182-1226, o louco de Deus. Francisco, o pobrezinho de Assis, não deixou tratados teológicos, mas seu coração era um altar vivo. Em momentos de oração profunda, era arrebatado em êxtase. Seus frades narram que, por vezes, caía como morto, e de seus lábios saíam sons estranhos, incompreensíveis, como de anjos cantando em línguas do céu, diz uma crônica franciscana. Teria, segundo fontes medievais, pronunciado palavras que pareciam cânticos angélicos. Francisco não buscava os dons, mas os dons o seguiam, como chama perene que arde sem consumir. 3. Santa Catarina de Siena, 1347-1380, a doutora estática. Santa Catarina era analfabeta, mas ditava cartas profundas em um estado de inspiração. Em certos momentos de oração, seus confessores testemunhavam que ela falava em idiomas que nunca havia aprendido, especialmente em latim e grego. Mas também havia momentos em que sua oração se tornava inarticulada, em uma linguagem amorosa, que ela mesma dizia não poder explicar. É a linguagem da alma, quando ela encontra o verbo, dizia. Seria isso também uma forma de glossolalia espiritual? 4. São Domingos de Gusmão, 1170-1221, o pregador de fogo. Fundador da Ordem dos Pregadores, São Domingos era conhecido por rezar noites inteiras em lágrimas. Testemunhos de frades antigos relatam que em certo momento, ao orar pelas almas, proferia palavras que ninguém compreendia. Era como se sua alma estivesse sendo conduzida pelo Espírito em uma oração que ultrapassava os limites do humano. Domingos buscava a conversão dos hereges não com fúria, mas com lágrimas e dons sobrenaturais. Na Idade Média, os dons carismáticos não estavam isolados em grupos específicos, mas permeavam a vida da igreja como perfume invisível. Visões, êxtases, profecias, curas e sim, mesmo a oração em línguas. Esses santos não eram pentecostais modernos, eram católicos, profundamente ligados à Eucaristia, à obediência e à tradição. Mas o Espírito Santo, que sopra onde quer, encontrou neles terra fértil para agir com liberdade. Que os santos místicos da Idade Média intercedam por nós, para que sejamos dóceis ao Espírito, firmes na doutrina e sedentos de Deus. E se Ele quiser, que nos conceda também dons extraordinários, mas sobretudo o dom de amar. O Espírito Santo não deixou de agir após Pentecostes. No silêncio dos mosteiros, nas praças das cidades, santos e santas da Idade Média foram tocados por dons espirituais, entre eles o dom de línguas. Era a linguagem do céu. Cena 2, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, o martelo dos hereges, pregava a verdade com fogo no coração. Em Rímini, pregou a um povo que falava outro idioma, e todos o entenderam sem tradutor. Foi o dom de línguas, derramado para a conversão das almas. Cena 3, Santa Lutgarda. Santa Lutgarda, cisterciense belga, recebia visões profundas e orava em línguas espirituais durante êxtases. Sua voz se tornava canto misterioso, como de um anjo. Cena 4, São Bernardo de Claraval. São Bernardo, doutor melífluo, experimentava a oração profunda, onde palavras humanas cessavam e começava a linguagem do Espírito. Seus irmãos ouviam-no rezar de forma estranha, tomada por Deus.
Cena 5, Beata Ângela de Foligno. A penitente Ângela era arrebatada em espírito e falava línguas que não conhecia. No êxtase, descrevia uma presença intensa e um amor que não podia ser expresso com palavras humanas. Cena 6, São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, pregava a multidões na França, Itália e Espanha. Onde quer que fosse, o povo o compreendia, ainda que ele falasse em sua língua natal. O dom de línguas fluía para a conversão do mundo. O Espírito Santo continua a agir na Igreja. Os dons são reais, não para orgulho, mas para edificação. Que também nós, como os santos, desejemos mais a presença do Espírito do que os dons, e ele nos dará ambos. Na Idade Média, entre os muros dos conventos, vozes se erguiam não em latim, mas em sons celestes. Eram as orações das místicas, tocadas pelo Espírito. Suas palavras não vinham da terra, mas do céu. Cena 2, Santa Matilde de Raqueborn. Matilde, beneditina da abadia de Elfta, ouvia a voz de Cristo como quem escuta um amigo. Em êxtases, seu canto se tornava linguagem desconhecida, não aprendida, mas soprada pelo Espírito. Santa Gertrudes a Magna. Companheira de Matilde, Santa Gertrudes tinha visões do coração de Jesus. Durante suas orações, murmurava frases que dizia não compreender, mas que seu coração reconhecia como divinas. Cena 4, Santa Cristina a Admirável. Cristina foi chamada de a Ressuscitada. Tinha visões do céu, do inferno e do purgatório. Em seus êxtases, sua voz ecoava em sons estranhos e maravilhosos, línguas que ninguém entendia, mas todos temiam. Cena 5, Santa Maria de Óignes. Maria, beguina e mística belga, chorava diante da Eucaristia. Suas lágrimas vinham com gemidos celestiais. Às vezes, murmurava como quem recita uma língua antiga. Era a oração do Espírito em sua alma. Cena 6, Santa Juliana de Norwich. Juliana, anacoreta inglesa, falava com Deus no silêncio da cela. Durante uma visão disse: minha boca se movia e sons saíam, mas não eram meus. Era o Espírito orando em sua carne frágil. O Espírito Santo fala onde encontra silêncio. Nessas mulheres de clausura, ele fez brotar a linguagem dos anjos. Hoje, ele ainda sussurra nos corações que se deixam consumir pela oração.